Fala pessoal, muito boa noite para você que está chegando conosco no ao vivo. Seja muito bem-vindo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai se acomodando, tá bom? Sejam muito bem-vindos à live aí da CS Tratamento e Análise. É isso mesmo. Hoje a gente vai estar recebendo um convidado muito especial, tá? Enquanto isso, eu estou me organizando aqui. Flávio Teles, diretamente de Goiânia, é isso mesmo. Hoje, para quem não sabe, o Flávio Teles vai contar toda a história dele aqui para nós, como é que começou, enfim, meios de trabalho. O tema da live hoje é qualidade versus clientes, é isso mesmo, qualidade versus clientes. Então, você que tem sua dúvida, pode mandar aqui via feed que a gente vai estar respondendo no ao vivo diretamente com o Flávio Teles, tá bom? Aqui embaixo, ó, você tem um aviãozinho, clica ali e você vai redirecionar essa live aí para outras pessoas que tenham o interesse, lógico, tenham o interesse de participar e ver essa live, tá? A live vai ficar gravada aqui no canal da CS Tratamento e Análise para que você posteriormente assista essa live e também possa adquirir bastante conhecimento, tá? Eu vou já chamar o Flávio aqui. Hoje foi aquele dia bem corrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos ver se o Flávio já está pela área aqui. Deixa eu... Flávio, ver se chegou essa licitação aí, meu querido, para você, tá bom? Já estou vendo que você está... Enquanto isso, o pessoal está entrando aí, sempre limpo. O Flávio entrou aí, ó. Boa noite, querido. Como é que Tudo você bem? está? Tudo bem? Bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Flávio, é um prazer, antes de mais nada, né? Primeiramente, boa noite. É um prazer estar te recebendo aqui, né, no Instagram da CS Tratamento e Análise para a gente compartilhar um pouco, né, falar um pouco sobre piscina, falar um pouco sobre empreendedorismo, abranger algumas vertentes, né, dentro desse segmento, que é um segmento extremamente maravilhoso. E antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas, né? Quero que você dê aí a sua já introdução para nós aí. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite. Para a gente vai ser um prazer falar com todos que vão nos acompanhar, mas eu estou muito feliz com o seu convite, porque você comunga dos mesmos ideais que eu tenho. Que bom! Né? Então a gente está junto e vamos bater um papo agradável, gostoso, falando de coisas que são importantes, clientes, qualidades e outras coisas que vão aparecer. O que depender da gente, a gente está junto. Obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite a todos. Muito bom, Flávio, né? O Flávio dispensa apresentações, né? A gente pôde conhecer a pessoa do Flávio lá no Connect Brasil, lá em Campinas, né? Por isso que o nome do evento era Connect, que, né, vincula a conexão, literalmente uniu conexões, e hoje a gente está aqui diretamente no canal CS Tratamento para falar sobre piscina para vocês, tá? A live vai ficar gravada, então se você não pode assistir, né, posteriormente, assista depois, não tem problema, a live vai ficar gravada e você vai ter toda a possibilidade de ver o conteúdo que aqui vai ser falado, enfim, tá bom? Flávio, antes de mais nada, eu quero que você já dê suas boas-vindas, né? Fale um pouco sobre o teu trabalho inicial, né? Fala um pouco de você para nós aí, tá? Se sinta em casa, todas as lives que eu faço, eu gosto que as pessoas se sintam literalmente em casa, tá bom? Aqui é a tua casa, tá bom? Então se sinta em casa, por gentileza. Eu que te agradeço, obrigado. Meu nome é Flávio Teles, tenho 50 anos, sou proprietário da Sempre Limpa, manutenção de piscina, uma empresa que entrou na minha vida aos meus 24 anos de idade, onde a gente estava, na época, trabalhando com fisioterapia, estudando hidroterapia, cuidando de pacientes, e é um propósito de Deus, né? Eu deixei a fisioterapia, deixei a educação física, eu era atleta, e vim para esse mundo. E graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui. A Sempre Limpa é uma empresa que já está no mercado há 25 anos. A gente já viveu de tudo, né? A gente já errou, já aprendeu, mas graças a Deus, hoje nós somos uma empresa com mais de 1.300 contratos, uma empresa sólida, com a graça de Deus, com 80 pessoas trabalhando, com análise de estudo. Realmente viramos uma empresa e, graças a Deus, a gente já tem projeto para os próximos 30 anos, né? Então, a gente vai falar de muita coisa aqui, muita experiência, e eu acredito que essa live vai ser pequena para nós dois. Que bom, Flávio. É muito bom a gente participar, Flávio.
Quando a gente convida aqui para o canal da CS Tratamento Análise, a gente sempre faz convite para as pessoas participar e trazer conteúdo de extremamente responsabilidade. Responsabilidade, trazer pessoas que realmente tenham conteúdo, né, para apresentar para as pessoas, porque hoje a internet, né, você vê de tudo. E a gente filtra bastante para literalmente trazer para quem vai assistir conteúdo de relevância. Flávio, olha só, nós estávamos lá no Connect e uma coisa me chamou muita atenção. As pessoas começaram a ficar, pô, Flávio. Né? Resumindo, né? A gente chegou ao conhecimento, né, da abrangência que hoje a Sempre Limpa tem no Brasil. Né? Obrigado. Uma empresa já que tem raízes, né, no território goiano e automaticamente, né, tem uma abrangência também muito grande nacional através de todos os seus colaboradores e do CEO, que é da empresa que é você. Eu queria te fazer a primeira pergunta, Flávio. Como nasceu a Sempre Limpa e o porquê Sempre Limpa? A Sempre Limpa nasceu muito por uma vontade de vencer na vida. Uma vontade de fazer algo diferente, uma vontade de proporcionar coisas boas não só para a gente, quanto para todas as pessoas que trabalham com a gente. Sabe? Então, a gente tem essa chama muito forte dentro da nossa empresa, que é transformar vidas. A Sempre Limpa, o grande propósito da Sempre Limpa é limpar, manter piscinas, atender clientes para transformar as vidas das pessoas que estão lá dentro da Sempre Limpa. Onde tem pais de famílias que levantam cedo para trabalhar, que deixam suas esposas, deixam seus filhos. Eu sei tanto que isso é duro, então nosso propósito maior é isso. É a gente buscar cada vez mais as pessoas desenvolver, entender, aprender e realizar seus sonhos. E um adendo, o nome Sempre Limpa foi pensado dentro do meu quarto, quando eu era solteiro ainda. Então eu não queria colocar um nome como todos pensam, Aqua, um nome de cor azul, ou alguma coisa com pool, alguma coisa nesse sentido. Falei, cara, o meu propósito não é esse. Aí eu fiquei, gente, eu preciso de criar um nome que eu consiga falar o que a minha alma está dizendo. Que é o quê? Primeiro, eu quero uma coisa duradoura. Aí veio sempre. E eu quero... Legal. E eu quero uma coisa que eu quero passar para o meu cliente, que eu quero cuidar das coisas e deixar muito limpo. E aí veio limpa. Então, isso veio dessa força. Aí veio o nome Sempre Limpa. Estamos até hoje aí, com a graça de Deus. E eu vou passar por essa existência, sempre agradecendo a Ele e as pessoas que trabalham com a gente, aos clientes que deixam a gente entrar lá dentro. Porque sem essa cadeia toda não ia existir o propósito meu de vida. Então, eu sou muito grato a isso. Que bom, Flávio. É muito legal ouvir esse tipo de relato. Né? Para quem está chegando agora, 19 horas e 37 minutos, é isso mesmo que você ouviu, 19 horas e 37 minutos de quinta-feira, eu estou diretamente de Goiânia com Flávio Teles, da Sempre Limpa, contando para nós um pouco da história. Só estamos no começo, tá? Tem dúvidas? Mande via feed que o Flávio vai estar respondendo, eu vou estar respondendo, enfim, a gente vai estar nesse bate-papo. Tá bom? Muito bacana para que você também se enriqueça de conhecimento. Flávio, você tem um pequeno relato, né, referente à Sempre Limpa. A gente vê, né, que hoje o mercado de piscina, né, ele há pouco tempo atrás ele estava meio que adormecido. Né? Quando eu digo adormecido, entre aspas, né, eu digo um pouco esquecido, as pessoas não valorizavam tanto esse trabalho, né, era um trabalho meio que jogado para escanteio. Hoje a gente vê que o mercado ele literalmente mudou da água para o vinho. Né? Praticamente, quando eu digo assim, em questão de desenvolvimento de internet, através do marketing digital, através de via lives, como a gente está fazendo agora, materiais, instrumentação, química, né, instrumentos, enfim. Né? Qual é o teu ponto de vista hoje dentro da Sempre Limpa, como CEO da empresa? Como é que vocês lidam com essa questão do dia a dia, do trabalho de rotina dos piscineiros da Sempre Limpa? Eu vou entrar na abordagem que eu comungo com você. Primeiro, o mercado hoje é aquecido, é promissor, mas ele é muito duro. Hoje, não mais dá para ser amador. Não dá para você ter um sonho que se sonha só. Por isso que eu vejo hoje grandes empresas cada vez maiores e cada vez associando com outras. Porque a pessoa muito solitária, ela fica muito pequena perto da grandeza de uma cidade.
e da grandeza de uma tecnologia, da grandeza das famílias, de uma engenharia, de uma tecnologia que vem se apresentando o tempo todo. A partir disso, inicia-se para mim a metodologia Sempre Limpa, que é, a partir disso, atingir gestão, né? Então, se eu tenho um propósito que é perpetuar, limpar, transformar pessoas e entender o que cada dia mais o mercado quer de mim, e se eu conseguir antever o que vai ser os próximos 10 anos, eu tenho que levar isso para uma sala de planejamento. Se eu simplesmente fico na parte operacional, cuidando do apaga-fogo, de fazendo as coisas, eu nem percebo o que está acontecendo, sabe? Então, um dos grandes segredos, eu acho, da nossa empresa, primeiro, é entender que não é um sonho de uma pessoa só. Segundo, eu tenho que me capacitar para planejar para todos, inclusive para quem vai ser meu cliente. Porque quando alguém nos retira de um contrato, quantas pessoas desenvolvem um pensamento, por que eu saí desse contrato? A gente faz muito isso na empresa. Então, o que a gente mais executa na nossa empresa é dados, é falar de dados, é olhar dados, é ir atrás dos dados, é sentar com as pessoas, é procurar o que está acontecendo e para onde nós devemos ir. Afinal de contas, o cliente tem um sonho, o funcionário tem um sonho, eu tenho um sonho, então sonho é futuro. Eu tenho que cuidar do presente, eu tenho que fazer o presente acontecer, entender o presente, para depois eu cuidar da gestão e caminhar com ela. Porque senão alguma dessas pontas vai me deixar. Eu costumo dizer o seguinte, muitos empresários mal organizados, eles quebram sem saber o que aconteceu. E, na verdade, a demanda está lá e ele quebrou. Então, a gente tem que cuidar da gestão, ser humilde com o funcionário está do nosso lado, a gente está correndo atrás. Isso, para mim, é o carro-chefe de um início de um propósito e de um valor humano. Muito bom, Flávio. Muito boa a tua colocação. Eu quero fazer uma pequena ressalva aqui. Você abriu uma vertente muito interessante que me chamou a atenção, né? Você falou a respeito aí da gestão, né? Hoje, a gestão, ela é tudo, né? Independente do seu segmento, se você faz uma boa gestão, se você profissionaliza aquilo ali, se você busca algo a mais para sua empresa, para sua marca, enfim, a tendência é você crescer. Lógico, você vai passar pelas dores do começo, que é natural, tudo do começo tem seu sacrifício, suas dores, seus percos, seus ganhos, mas enfim, automaticamente as coisas vão se reestruturando, as coisas dão certo, mas tem que investir literalmente, como o Flávio mencionou, em gestão. Flávio, abordando a questão de gestão, né, que a gente sabe, hoje a tua empresa ela tem 80 colaboradores, correto? Tem. 80 colaboradores. Para a gente ver o tamanho da empresa, né, com 80 colaboradores, né, e 1.300 contratos, é isso? Por volta disso. Então, olha só, a gente tem números, trabalhando com dados, números bem expressivos no mercado de piscina. A gente vê, Flávio, eu quero abrir uma pequena vertente, você depois vai retificar, mas é legal a gente conversar sobre isso, por quê? Primeiro de tudo, né, a gente vê as pessoas falando assim, ó, eu estou com falta de oportunidade. Sim. Essa falta de oportunidade, ela existe ou não existe? Eu lhe pergunto, né, dentro da Sempre Limpa hoje, o que vocês têm, né, como um princípio dentro disso que eu coloquei agora? Primeiro, a oportunidade ela é imensa, grande, e ela é existente, ela é abundante. Só que eu costumo dizer que a gente tem que ser merecedor dessa abundância. Perfeito. Se a gente não estiver merecendo a abundância, Deus vai te dar ela. Você vai estar do lado da água e vai morrer de sede, sabe? Então, por que disso? Porque as pessoas têm que se preparar para enxergar as coisas e preparar como ser humano, primeiro, para começar a querer mandar em alguém, para começar a querer receber um contrato de alguém. Se você não estiver pronto para isso, pode ter a abundância que for, que vai passar batido. Ou seja, aquela falta de sorte. Na verdade, o nosso mercado
tem muita mudança, sempre limpa. Hoje é uma empresa que esse ano nós batemos a nossa meta em outubro. Olha só. E em outubro nós batemos a meta do ano todo. Nós aumentamos nosso faturamento em mais de R$ 200 mil esse ano, sem fazer grandes coisas, só fazendo certo. O ano passado, né? Nós fizemos uma meta de crescimento de 35% esse ano. O ano passado, nós aumentamos uma unidade em Anápolis, nós estamos com a unidade piloto em Anápolis, que também vem crescendo. Então, existe um respeito muito grande em ouvir o cliente e sinalizar o futuro e ouvir o nosso técnico, nosso funcionário interno. Então, o que a gente mais faz é a gente respeitar e entender o que vem acontecendo. Nosso funcionário hoje tem plano de carreira, ele cresce de acordo com o que ele quer. E a gente corre atrás e bate palma. Ele está ganhando dinheiro, bate palma para ele porque ele merece. Sabe? Ele merece crescer, porque eu quero ver o filho dele melhor, ele sorrindo. Eu não quero para mim, é para nós todos como um grupo. Então, a nossa empresa, ela absorve a abundância, porque para mim existe doação verdadeira do propósito divino. Sabe? Quando você traz só para si, eu estou contratando uma pessoa porque eu quero que ele trabalhe para mim, que eu quero que ele vire um ajudante para mim. Você acha que Deus vai te ajudar? Não vai. Existem 3 pilares do mundo, que é fé, que é família e que é propósito. Se você não tiver os 3 pilares, você não vai ser agraciado em enxergar essa abundância. E isso, eu costumo dizer o seguinte: banco que mexe com dinheiro quebra. Como que a pessoa quebra um banco? Então, a gente vê no nosso segmento muita riqueza. Eu vejo com muita energia. Eu vejo com muita possibilidade de crescimento. Mas as pessoas que querem se dedicar a isso têm que ter o propósito, têm que ter a fé e têm que ter a família. Se ela tem esses 3 propósitos, Deus vai te abençoar, e aí você vai ouvir o cliente melhor, você vai ouvir seu funcionário melhor, e vem os resultados. O resultado nada mais é do que a conexão desses 3 pilares. Se faltar algum, não vai acontecer. Muito bom, Flávio. Flávio, olha só, para quem está chegando agora, 19 horas e 46 minutos de quinta-feira, tá? Eu estou recebendo Flávio Teles, diretamente de Goiânia. O Américo acabou de entrar na live. Américo, um grande abraço para você. Américo, um abraço. Um abraço para todos que estão entrando nessa live, pessoas abençoadas, maravilhosas, que literalmente estão aqui para conhecer um pouco da história da Sempre Limpa, mas também para aderir conhecimento, adquirir conhecimento. E essa é uma grande vertente que a gente tem que ter hoje. Ser sábio para ouvir, né? Seu remetente de informação, é muito importante. Flávio, vamos que tem bastante pergunta. Hoje eu quero literalmente, como diz o povo aqui em Catarina, a gente quer ter literalmente o casco de você. Né? Quer perguntar, mas Flávio, vamos junto. Maravilha. Vamos para cima. Você falou um ponto importante. Pessoal, se vocês têm pergunta, pode mandar aqui via caixa, eu vou respondendo. Hoje é mais um bate-papo para a gente conversar. Né? Tá muito gostoso. A gente vê que o Flávio é uma pessoa que tem uma energia muito boa também. Pude conhecer ele lá. Via live também, uma pessoa excepcional, maravilhosa. Mas, Flávio, tu tocou num ponto que me chamou a atenção novamente, que eu achei muito legal. Plano de carreira dentro da Sempre Limpa. Olha só, a gente falou muito no começo, partindo do princípio, sobre gestão. Correto? Sobre gestão. E olha que interessante, o plano de carreira para um funcionário. Quando tu monta um plano de carreira para um funcionário, não é só o fato de ter um funcionário no campo de ação desenvolvendo um trabalho lá para você, trazendo rentabilidade para a empresa. Automaticamente você investe no funcionário. Né? Você, como você mesmo falou, você investe no funcionário, você quer ver a família dele bem, você quer ver a estrutura como um todo dele bem. Isso automaticamente reflete na empresa, reflete no lado pessoal. Parabéns, Flávio. Achei muito boa a tua colocação, né? Que as pessoas também se espelhem nesse tipo de segmento, nesse tipo de gestão. A virada de chave da nossa empresa é justamente essa, né? A gestão, que é literalmente escalar, controlar, delegar, toda a parte técnica, processos dentro da empresa, documentação, você tem que saber ter um organograma e tudo mais. Mas a mola motriz é o plano de carreira. Porque, na verdade, uma empresa com documentação, com processo, ela é uma coisa inanimada, ela é sem energia. O que move as coisas é a energia humana.
né? De um lado o cliente e de um lado as pessoas que estão de cá promovendo o trabalho, né? E todos que estão de cá saíram de casa, meu amigo, não foi para trabalhar de graça, não. Foi porque ele tem um sonho ou dele, ou da esposa, ou do filho, ou quer agradar um pai, uma mãe, tem um sonho atrás disso, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega pessoas que, às vezes, têm uma escolaridade limitada, mas são ótimas pessoas, são excelentes pessoas, são excelentes pais, são excelentes maridos, sabe? E ouve essa pessoa e verifica no dia a dia qual que é a, qual que é a habilidade nativa que ele tem, que às vezes eu posso construir ele. O líder é justamente esse, né? A liderança, ela é a primeira parte da gestão. Hoje não existe mais uma pessoa mandatária num negócio. Não existe isso. Hoje existe um líder que ouve o cliente e ouve as pessoas internas. E a partir desse ouvir, a gente viu que era necessário criar um plano de carreira. Então, hoje eu tenho hoje um coordenador hoje lá na operação que veio da limpeza de piscina, sabe? Legal. Ele veio de baixo, sabe? Ele é uma pessoa que está comigo e que está coordenando, foi no Connect com a gente, vai agora num curso comigo lá no Setup, que a gente agora vai promover curso de gestão para ele e tudo mais, né? Bacana. As nossas meninas da venda estão comigo há 15 e há 10 anos. A Marisa, a Sandra, são pessoas que estão lá com a gente desde quase a fundação. A menina nossa do financeiro estava com a gente há 21 anos. Ela saiu recentemente porque a segunda neném dela começou a dar um trabalho e saiu. Então a gente tem pessoas que criam raízes conosco. Você imagina se você não identificar com isso? Então a gente tem que correr atrás. E hoje nós temos piscineiros, nós temos funcionários que são assim, estão na piscina, mas já sabem que eu não vou levar ele para o marketing. A gente já sabe que a gente vai levar ele para a venda, já sabe que eu vou levar ele para a supervisão. Flávio, eles têm habilidade? Não tem, mas têm vontade. Querem. Aí que está a diferença, né? Exatamente. Quem está vendo isso? Eu. Porque às vezes nem ele vê, sabe? Perfeito. Então, o que que acontece? Aí a gente vai escalar o cara. A gente vai criar um projeto sólido. Ele não está perfeito, e eu sei disso, mas nós vamos correr atrás, sabe? Então, perfeito. Nós vamos desenvolver essa pessoa, porque afinal de contas, se a gente for bem frio, uma liderança bem fria, nosso corpo ele tem um fim. A mente não. A mente não tem. Então, a gente tem que ter medo do futuro, tem que ter um receio da velhice. Isso faz parte de um projeto de vida. Não dá para você se arriscar todos os dias sem ter um projeto da sua vida, né? Perfeito. Nós somos finitos como corpo. Então, a gente hoje aposta nas pessoas. Eu estou vendo a Marizinha aí, a Sandra, são pessoas lá de dentro. Um beijo para vocês são demais. São pessoas que estão dentro do projeto, são irmãs, sabe? Que a Marcela acabou de entrar aí, ela é coordenadora operacional. Ela está com a gente há um ano, mas é uma pessoa querida, fantástica, que dá conta do recado. Então, a gente tem hoje pessoas de valores humanos e aí tem a gente lá falando assim, cara, você quer melhorar de vida, você quer ir para cima? Ô, Cleverson, ninguém quer parar, só para se alguém ficar do seu lado falando que você não vai para frente. Exatamente. Que você nasceu para ficar do mesmo tamanho, que você é só isso, sabe? A gente precisa... ser mola motriz, mola propulsora de uma pessoa e não usar essa pessoa a vida toda. Não, e outra coisa, né, Flávio? Você tocou em alguns pontos muito bacana, né? E uma coisa que eu sempre falo nas lives aqui, que eu gosto de abordar, é o seguinte, né? A gente nasceu literalmente para triunfar, né? A gente tem que entender, né, igual o Flávio está dando uma aula para nós aí de administração dentro do segmento, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, como você mesmo falou, que o mercado ele é amplo, o mercado ele te proporciona mudanças, te proporciona novas etapas, enfim, a gente tem que estar preparado para isso. Mas um ponto legal assim de a gente abordar
e adentrar um pouco, né, mesmo que superficialmente, dentro da questão do lado humano. Né? A empresa, pelo que eu vi, ela preza muito o lado humano. Consequentemente, ela vai trazer resultados para a empresa, né? Enfim, e agrega muito valor. Estou vendo até nos comentários aí via vídeo o pessoal elogiando um monte a empresa, né? Isso é muito importante. Né? A Bíblia fala sobre a árvore, né? A árvore que dá fruto, as pessoas veem, o resultado é notório. Então, isso é muito bacana a gente ver o respeito das pessoas pela empresa. Né? Flávio, eu quero te fazer outra pergunta. Tá? Se sinta à vontade, como eu te falei, se quiser interromper. Cléber, eu quero fazer uma colocação, fica à vontade. Obrigado. Mas olha só, hoje dentro de Goiânia, né? Dentro de Goiânia, como é que é feito o teu trabalho aí? Vocês se dividem por cidades, atende todo o território goiano ou é uma localidade única? Porque tem algumas empresas, né? Por isso que eu estou dando uma ideia, uma suposição, tem algumas empresas que elas atendem por localidade. O que seria isso? Algumas cidades, 3, 4, 5 cidades, perto de um distrito, entre aspas. Outras já têm território, talvez, estadual, né, e outras a território nacional. Como é que a Sempre Limpa se comporta dentro disso que eu coloquei? A Sempre Limpa comporta primeiro em sair daquilo que é trivial. O que acontece? Eu vou primeiro iniciar com uma máxima que a gente ouve de cultura nacional. O americano, quando ele vai fazer um produto, ele analisa o produto seguinte: eu vou fazer esse produto e vou vender no mundo inteiro. O brasileiro, ele faz um produto para você, eu vou vender no meu bairro. A partir daquilo você já se matou. Então a cultura que nós temos, ela já limita os sonhos, já limita o resultado e já atrapalha você planejar a vida das pessoas que vão trabalhar com você. Por isso que tem um turnover muito grande, porque as pessoas vão demitir naquele projeto. E onde começa? Nesse projeto. Ela é regional, ela é só setorial. Então, a Sempre Limpa, o que ela fez? A gente inicialmente falou assim, não, vamos atender a Grande Goiânia. Cara, você tá doido? Vamos atender uma piscina lá no leste, outra lá no norte, outra lá no sul, outra lá no noroeste, no início, estou falando. Porque o projeto é da cidade inteira. Vai doer, mas vamos chegar lá. Porque, afinal de contas, o projeto tem que ser maior, porque vai envolver pessoas, sonhos. Exatamente. E aí, o que acontece? A hora que nós criamos uma solidez de projeto e um entendimento que o projeto era maior de uma metrópole, a gente começou a transformar. E agora, depois de 25 anos, a gente agora está entrando numa nova fase. Né? A gente agora está setorizando os clientes, entendendo melhor que caminhos que a Sempre Limpa quer em função, sabe, do que? Do projeto de vida das pessoas que trabalham com a gente. Sabe, o que acontece? Como é que eu vou prosperar a vida de uma pessoa que tem 3 filhos, sendo que eu vou conseguir no máximo pagar R$2.000 para essa pessoa? Por que eu vou gerar um teto para essa pessoa? Porque meus contratos são baixos. Então tudo vai do início. Seu projeto é de bairro, cara, como é que vai ser? Então a gente abriu muito essa situação. E doeu, Cleverson, doeu. Foram 20 anos de dor, 23 anos de dor, tentando, errando, acertando. Nós não somos perfeitos. Nós somos uma empresa mutante e é por isso que dá certo. Esse ano a gente é melhor do que o ano passado. E o ano que vem nós vamos ser melhor que esse ano, porque a cabeça não aceita parar. Sabe? Amém. Eu creio que vai triunfar muito mais. Amém. Eu acredito muito nisso. E é por causa das pessoas. É porque existe esse propósito de todos. Então, o que aconteceu? A hora que o modelo agora está funcionando, está amadurecendo, a nossa empresa está com um projeto de abrir 30 unidades no Brasil inteiro. Porque o modelo está pronto. O modelo está pronto. A gente quer fazer as unidades, abrir uma unidade agora numa cidade a 60 quilômetros de Goiânia. Plano estratégico, né? Plano estratégico. Porque o modelo está pronto, o processo está pronto, a gestão está pronta, está instalada, está testada, nós estamos medindo, está funcionando há anos. Então, qual que é a ideia? Ajudar a levar já esse modelo para quem interessa a gente fazer um belo trabalho nas cidades. Tem N cidades extremamente interessantes, que têm pessoas motivadas
mas não sabe o caminho. E eu entendo, porque eu já passei por isso, né? E aí você olha assim, cara, eu estou envelhecendo, o resultado não chega, todo dia só resolvo pepino. Você fica maluco, né? Então, graças a Deus, a gente vem proporcionando essa parte. E fora que a gente deve criar as mentorias a nível nacional para ajudar as empresas também, em reuniões semanais, para a gente justamente ajudar essas pessoas a irem entrando numa ideia, nesse propósito. Você tem propósito, sim ou não? Então vamos construir. Como é que você lida com as coisas? Vamos construir. A gente, na verdade, hoje Sempre Limpa vai virar um propósito nacional para ajudar esse tanto de família, esse tanto de gente que vive de piscina e que tem seus sonhos. Muito bom, Flávio. É muito bom ouvir, né? A gente, ao mesmo tempo, aprende, né? Quando a gente fala nessa questão, a gente abordou desde o começo da live a questão do crescimento, a questão do desenvolvimento pessoal, a questão do trabalho que é desenvolvido, né? É muito legal porque, como a gente falou antes, até o pessoal via comentário, tá? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Mande perguntas, eu estou com bastante já pergunta aqui, tá? Algumas perguntas aqui já para abrir, daqui a pouco eu abro aqui, tá bom? O Dabu Piscinas aí falou comigo, um abraço para ele. O Dabu Piscina me ligou. O Dabu é o Douglas de Curitiba. Douglas, muito esse bacana. cara é fora da curva, um guri muito gente boa, é um guri maravilhoso. O Flávio Forlenza entrou aí, Forlenza. Um abraço, Flávio. Um grande abraço. Um abraço, Flávio Forlenza. Um grande abraço. Eu te questionei, Flávio, a respeito, né, de todo o projeto, questão de redimensionamento a nível nacional, enfim, né? E a gente vê que o propósito dentro da empresa é um propósito, entre aspas, bem audacioso, mas um propósito construído com solidez, né? Um propósito que já nasceu no coração de Deus, nasceu dentro do coração e você vai colocar em prática, né? A gente vê que, como eu até abordei anteriormente, né? E abordando até dentro do tema, né? Que é qualidade versus clientes, né? Eu me pergunto, hoje a Sempre Limpa se destaca dentro do segmento químico. Quando eu digo químico é porque a parte de tratamento, tá? Qual é o ponto A, tá? Que a gente fala aqui em Santa Catarina? Qual é o ponto A, literalmente, da empresa? Que eu posso falar, não, realmente é aqui que a gente faz a diferença para o cliente. Eu acho que a grande diferença da Sempre Limpa não é a parte química. A parte química nossa é muito boa e é tudo muito medido. Só para você ter uma noção, a gente tem medição de decantação. Então, a gente tem olha só que legal. A gente tem medição de decantação. Quantas decantações a gente fez numa semana? Que clientes são esses? Ele está repetindo ou não? Por que decantou? Então, a gente tem todo um traço de investigação, porque a gente tem, no fundo disso, um outro ideal, que é fazer uma manutenção de piscina com sustentabilidade. Muito bom. Muito eu bom. Consegui hoje beirar a 90%, 95% dos meus tratamentos de uma maneira adequada, eu estou economizando água para o mundo. Eu fico muito feliz com isso. A sustentabilidade agradece, né? Totalmente. A gente hoje tem isso vivo dentro da gente. A gente tenta implantar com os nossos técnicos. Eu falo o seguinte: quando você vê que você vai ter que precisar de uma decantação, doa na sua alma. Que nós estamos jogando aquela água fora onde tem gente que não tem para beber. Exatamente. Sabe? Então, a gente tem que criar essa cultura de detalhes. E eu falo, por que a Sempre Limpa é forte? É o detalhe. É o detalhe com a pessoa, é o detalhe da água, é o detalhe do controle, é o detalhe de entender o meu cliente. A gente entende o cliente. A gente ouve o cliente. Sabe? E desculpa interrompê-lo, mas as minhas lives, assim, ó, o pessoal já me conhece, sabe a maneira, né? E tu é da casa também, só que algo que me chama a atenção, porque assim, ó, são, como você falou, né? É feito um plano para fazer uma investigação sobre questão de decantação. Quando tu tem uma visão que tu ouve, não entende, entra aqui e sai aqui, a pessoa até que sai, mas quando tu tem uma visão empreendedora do negócio, tu já, vamos investigar o porquê que está entrando em processo de decantação, porque quando está toda hora decantando, coisa errada tá. Exato. Então tem exatamente como você falou, desculpa só cortar ali, mas exato, você já pode voltar. Tem toda a razão. E outra coisa, a gente hoje aprende a envolver o meu cliente.
O cliente participa do processo. Então, as pessoas que a gente nota têm medo de colocar o cliente no circuito de informação de atendimento. Então, a gente precisa apontar até o que está ruim, sabe? Olha, está ruim, estamos sabendo e vamos participar junto do processo. Então, a gente envolve o cliente, afinal de contas, ele nos contratou. Verdade. Então, ele contratou uma pessoa, não foi para passar um aspirador no fundo, não. Ele contratou um serviço. Que é diferente, né, Flávio? É bem diferente uma coisa da outra, né? É totalmente diferente. Uma pessoa para jogar o produto, uma pessoa para passar um aspirador e sair de fininho no corredor lá, isso aí qualquer um faz. Mas hoje um médico, um advogado, um empresário, uma casa de 2 milhões, uma pessoa que tem toda uma inteligência, uma informação à luz dele o tempo todo, você não vai enganar ele. Exatamente. Não adianta que você vai. Por isso que as pessoas dão tchau para um monte de coisa. E aí, eu, às vezes, por vaidade, ou por falta daquele propósito, ou por falta de fé, ou por falta da família, a pessoa fica achando que o cliente é chato. Será que ele é chato mesmo? A gente precisa deixar as coisas entrarem dentro da gente, se tiver o propósito, a fé e a família. Então, o que acontece? O desenvolvimento é interno, para depois ser externo. Se você não faz o interno, como é que você quer o externo? Muito bom, Flávio. Parabéns. Obrigado. Muito Obrigado. bom. E aí o diferencial da nossa empresa é isso, é atender, é analisar. O químico, a gente faz o básico. Né? Perfeito. O químico, a gente faz o básico, mas com muita responsabilidade. A gente lê, estuda, mede, nada fora da norma. Então, a gente estuda tudo isso aí. Tanto é que a nossa empresa tem 25 anos, nunca tivemos um apontamento de uma reclamação, uma ação civil, um problema de reclamação em PROCON, nada. Né? É uma empresa que tem N contratos e que cresce. E eu vou vou abrir outra vertente falando dentro do tema. Pessoal, tem perguntas, mande na caixa, não mande via feed, manda na caixa para a gente ver, que depois eu quero abri-la e fixá-las para o Flávio respondê-las e você vai ter a sua dúvida sanada. Olha só, você tocou em detalhes aí muito cruciais e muito importantes dentro do segmento químico. Né? A gente tem muitos químicos aí na área, o próprio Camilão. Camilão, aqui, eu até voltar aqui. Camila é o cara mais fera que tem. Ó, essa parada fazer o básico bem feito. Exatamente isso. Fazer o básico bem feito. Eu digo uma coisa aqui com propriedade, ao mesmo tempo, né, com os amigos telespectadores que estão assistindo, ao mesmo tempo o meu amigo Flávio Teles. Como você falou, existe aquele cara que vai na casa do cara, vai lá, conecta os acessórios, enfim, não tem base nenhuma, existe o cara técnico. Aquela questão que faz a diferença. Você não está atendendo qualquer pessoa hoje em dia. Hoje em dia você tem o quê? Você tem um celular, você tem um computador, a qual você tem informação em questão de segundos. Né? Então você não está lidando com pessoas qualquer. Não é questão de fazer distinção de pessoas, muito pelo contrário. É questão de literalmente ter o acesso à informação de forma rápida e espontânea e ao mesmo tempo, entender que se faz sim necessário uma capacitação profissional e ao mesmo tempo, quando você contrata uma empresa que tem um diferencial no mercado, você faz toda a diferença. Total, é o que a gente faz. Quero mandar um abraço do Neidinaldo e um abraço, nós tivemos uma reunião online essa semana, é um cara fantástico também. E o que você fala é o que a gente vive. Esse diferencial vai muito ao encontro do que a gente vive. Né? Então, o que acontece? Nosso cliente não tem tempo. Hoje a vida é corrida para todos. Ninguém está isento de benefícios na vida mais. Então, sem mimimi, o cliente tem a vida dele, vamos cuidar da nossa e vamos ser bom no que faz. Se eu não sou bom, eu trato de arrumar. Eu tenho que aprender e tem que ser humilde de reconhecer. E por aí vai, sabe? A gente precisa deixar os dados entrar dentro da empresa, deixar a gente coletar os dados para assim, cara, quem eu sou de verdade? Quando você aceita quem você é, a gente vai melhorar. Agora, quando você tem a vaidade, o orgulho, a ganância, situações que vão ao desencontro da abundância, infelizmente, você não vai conseguir enxergar que é no detalhe, é no básico, que você vai fazer alguma coisa que vai valer a pena, que vai te trazer um resultado para os seus funcionários, para você, sua velhice vai ser tranquila.
Afinal de contas, quem está querendo chegar aos seus 60, 70 anos com um problema? Então, é o hoje, é o agora. Não existe passado, não existe futuro, existe o presente. E é a partir Exatamente. de agora que você tem que transformar a sua vida. Muito bom, Flávio. Flávio, olha só, eu ouvia uma expressão há muito tempo atrás, desde a época da faculdade, e eu trouxe ela para o meu dia a dia, né? Eu até falei esses dias para o meu amigo, eu acho que foi para o Igor, que deve estar na live aí, o Igor do Rio Grande do Sul, né, de Santa Maria. Eu falei, cara, leão anda com leão, né? O crescimento, ele é muito doloroso, né? O crescimento, ele traz cicatrizes para você ter uma estabilidade financeira, para você deixar um legado, para você, como o Camilo mesmo colocou, o básico funciona, é exatamente isso, o básico, entre aspas, bem feito. O básico que você vai lá e você, como você falou, os dados da empresa, como você faz a coletação de dados, os dados são a resposta daquilo que você precisa, né? Você tem um acompanhamento técnico, isso é muito importante hoje em dia. As pessoas, às vezes, né, esses dias eu vi um profissional falando uma besteira, né, num Rios, que ele falou que não precisa de dados, você não precisa de dados. Cara, como é que você não precisa de dados? Como é que você não trabalha com histórico de dados? Pô, se tu tem um problema na piscina lá, pô, essa piscina vai ser, sei lá, com água de poço, que seja, né? Uma água salobra, cara, tem um problema lá, às vezes, de pH alto. Cara, se tu não tem um histórico, entendeu? Tu não tem mecanismos, um plano de ação para mudar esse problema, entendeu? O que vai acontecer? Literalmente vai ter toda semana aquela casa, toda vez que vai quebrar a cabeça. Poxa, mas só pegar alto, pegar alto. Ah, só eu não tenho cloro, o cara não mede o RP. É esses detalhes dentro de uma empresa, dentro de um plano sólido de carreira, que fazem toda a diferença, na verdade, Flávio? Eu vou até mais além. De novo, volta no humano. Você precisa de sair da preguiça para coletar os dados, você precisa entender os dados, e você precisa de ter atitude de pegar os dados e mudar alguma coisa. Se você também, inúmeras empresas de todos os segmentos têm esse problema. Não tem dados e quem tem, não tem atitude de pegar os dados e transformar alguma coisa. Eu costumava dizer que eu falava para os meninos assim, gente, é um absurdo a gente ir na piscina e cair no mesmo buraco toda semana. Toda semana você vai fazer a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado e você está querendo mudar alguma coisa. Não vai dar certo, né? Aí, o que acontece? Atitude. Exatamente. Né? Se você não tiver atitude, fala assim, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui. Eu tenho que pôr minha cabeça para pensar. O grande problema que remete aos propósitos, né? Se a pessoa tem um propósito individual, ela sozinha, cara, é um navio à deriva num oceano de oportunidade. E aí você não tem conselho. Por quê? Porque os propósitos é só seu. Você não nota porque você não está cercado dessas águias para te ajudar, te orientar e falar assim, se você mudar 10 centímetros para a direita, você sai desse buraco. Sabe? Então, a gente precisa ser mais coletivo, a gente precisa ser mais ouvinte, ser mais humilde para ter essa atitude e aí depois, com os dados, eu fazer o resultado. Muito bom, a cadeia exatamente. é exatamente essa. Muito bom, Flávio. São colocações assim, pessoal. Para quem está gostando da live, deixe seu joinha, tá bom? E a live vai ficar gravada. É isso mesmo, a live vai ficar gravada aqui no canal da Acesso Tratamento. Você vai ter acesso a todo o conteúdo que está sendo aqui colocado ao vivo para vocês. O Américo colocou muitas verdades sendo ditas. Exatamente, Américo Figueiredo, meu grande amigo de São Paulo, né? O Américo é um baluarte da manutenção de piscina. Um abraço para ele. É o cara que vem fomentando a atividade a nível nacional. É uma liderança. Flávio, dentro da vertente é que nós estamos abordando, mas não deixa de fugir lá dentro daquilo que a gente está falando dentro do contexto. Cara, algo me chama muita atenção, né? Falando do Américo ali, porque ontem eu estava com o Américo, ele não me deixa falar aqui, não, Flávio. Eu fiquei com ele 40 minutos no telefone conversando com ele. Ah, que legal. O Américo e nós estávamos falando sobre essa questão, né, de trabalho, de desenvoltura, a nível pessoal, desenvolvimento, o crescimento da profissão, né? E, cara, a gente viu, Flávio, que como Deus foi bom, né, conosco. Como Deus tem sido fiel com a gente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sabe? O que me deixa muito feliz, eu até fico assim um pouco meio que emocionado, porque
a gratidão dele conosco, mesmo sem merecer, ela é muito forte. Ela é Muito. E a muito forte. gente tem que ser grato a isso todo dia e tem gente que não percebe isso, tanto que a vida é bonita. Exatamente, porque o que eu penso, né? É, as pessoas hoje, às vezes eu recebo direct aí, pessoal, precisa de ajuda, às vezes vem aqui, bate, preciso disso, emprego, aquilo, tudo. A gente vê a dificuldade das pessoas, a gente quer ajudar, aquela coisa lá toda, né? Só que existe um detalhe muito importante, literalmente é o ponto no i, né? É a questão de você querer fazer a diferença na vida de alguém, Nossa. tá? E a partir do momento que você fala, não, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer algo diferente, né? Vou colocar isso em prática, cara, dá certo, Dá. dá muito certo. Né? Tem pessoas que literalmente saíram de uma zona de conforto, hoje estão triunfando dentro do mercado de piscina, né? Saíram, eu lembro que quantas pessoas o pessoal fazia as mídias, às vezes muita gente acanhada, não vou fazer, não precisa, cara, sai fora da caixa. A gente tem que pensar fora da caixa. O cara se desenvolveu, gera conteúdo para a internet, faz isso, faz aquilo, cara. Esse tempo eu tive um relato muito legal. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa está na live. Eu achei muito legal que nós estávamos num evento e ele falou assim para mim, cara, eu passava por um processo X. A piscina literalmente tirou esse problema de mim, através das pessoas que eu conheci dentro do mercado de piscinas. Então é isso que você falou, Flávio, anteriormente, é trabalhar pessoas, entendeu? É tu agariar dentro delas, né, essa força de vontade de querer construir alguma E coisa. se não sabe, seja humilde e vai procurar ajuda. Apenas isso. Sabe? Eu quero formar meu propósito. Não sei, procura ajuda. Eu não sei como eu lidar com as pessoas, procura ajuda. Eu não sei cuidar de química, procura ajuda. Se você não se ajuda nem a procurar, que resultado que você vai ter? Frustração, você vai ter revolta, você vai ter falta de dinheiro, você vai ter carências, infelizmente, que vão te levar a caminhos a, a solidão, a desespero. Então, a gente não precisa passar por isso. A gente tem que buscar essas informações, buscar as coisas. Nosso mercado é bom, mas é muito específico. Eu falo muito aqui em Goiânia que é por isso que eu sou grato a Deus ao conhecimento de 25 anos, que hoje eu tenho condição de ajudar ao nosso mercado mesmo. Porque se a gente pegar um consultor de uma outra área, ele não vai entender o que é nosso negócio. Nosso negócio é muito separado, é muito específico, sabe? E volta essa questão que você falou, se a gente criar essa conjuntura de ideias, e eu faço uma reflexão para todos. Se você perde funcionário, se você perde cliente, e se você não tem resultado, e se você não tem tempo, alguma coisa está errada. Esses 4 pontos já te dá uma breve reflexão. Faça essa reflexão com vocês aí agora, sabe? Tô sem tempo, tô sem resultado, minha vida tá tão corrida, tô perdendo cliente e meu funcionário me demite. Faça uma reflexão, porque a partir desse ponto é que a gente vai transbordar. Exatamente. Não, e são questões que fazem completamente a diferença na vida das pessoas, né? Um detalhe importante dentro dessa linha que nós estamos abordando, o Ledialdo colocou uma live maravilhosa, agradeço pelo conhecimento. Muito bom, Ledialdo. Sempre é bem-vindo aqui na live do canal da CS Tratamento e Análise, já participou várias vezes conosco, falando de gerador, eu, ele, o Camilo, enfim, né? Uma pessoa do bem. Flávio, a gente estava falando muito ali sobre questão do lado pessoal, né? Do cliente versus a qualidade. Hoje, uma empresa ter solidez, a qualidade tem que estar lado a lado. Às vezes eu recebo, às vezes, no direct, pessoal, cara, eu estou com um problema aqui, o que eu faço? Entendeu? Vamos solucionar o problema. Entendeu? Vamos tentar ajudar, como você falou, vamos tentar ajudar, vamos tentar construir algo diferente. Entendeu? Vamos tentar se unir, puxar a mão do outro, vamos ver onde que tu está errando. Não está coletando dado, cara, uma piscina que só vive verde, vamos ver o que está acontecendo, tem coisa errada aí. Não é natural ter um problema toda hora de desverdeamento por algo, não é normal. Entendeu? Vamos montar um plano aí para tentar te ajudar, um plano estratégico. E às vezes tem muitas pessoas que eu vi 2 pessoas já desistir do mercado de piscinas devido a essas situações, né? De não trabalhar, de não ter essa visão que a informação é muito importante, o conhecimento é muito importante, mas acima de tudo, coletar os dados, né? Quando eu digo coletar os dados, no campo de ação e ver o problema e tentar resolver, né? Mas enfim, a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que estão
pegando a internet como uma live igual essa de hoje e estão trazendo tudo para o seu dia a dia, né? Você é um baita gestor, tem um conhecimento vasto, e não só você, com todos que estão aqui na live, tem uma bagagem esplêndida dentro do segmento químico, empreendedor, enfim, né? E isso ajuda muito, porque tem muitas vezes pessoas na live que estão assistindo outra, o cara tá, né? Tu não sabe como é que foi o dia do cara, às vezes o cara tá moído, vou parar, e vem uma live dessa pesada, literalmente, que vem, levanta o cara para cima e fala, não, cara, é momento de triunfar, é momento do lá e vencer, e tem que conquistar, na verdade, Flávio. Quero mandar primeiro um abraço para o Oliveira, que tá aí. Obrigado, Oliveira, por tudo. E o que você falou é o que a gente tem que bater na tônica aqui, né? Tem gente hoje que tem preguiça de ter os dados do cliente que ele trabalha. Então, vamos falar mais o que disso? Eu não tenho um registro de informações preliminares, de um anticadastro. Como é que eu vou pensar em ter resultado? Como é que eu vou transformar a vida? Impossível, né? Então, eu estou falando de dados de cadastro. Imagina de formulários, de planilha, né? Para a gente enriquecer essas informações, a nossa empresa inicia uma triagem no ato da venda. Sabe? A gente é muito bem direcionado às demandas, o que precisa, o que o cliente quer, tudo muito bem comunicado. Há um início de um contrato muito bem colocado para o cliente, a data, o que vai ser feito, as expectativas da primeira, da segunda semana. Então, a comunicação, a triagem disso é muito bem feita. Por isso que a gente existe um resultado, que a gente passa a impressão para quem está contratando que existe responsável ali, responsabilidades. Afinal de contas, o humano, ele é assim, ele é envolvido pela confiança e credibilidade, né? Você não confia no médico, não é pelo conhecimento do médico, é pelo atendimento do médico. Depois entra a parte profissional, né? Exatamente. Então, a gente tem que, de novo, em pequenos gestos, pequenos detalhes, entender que a verdadeira grandeza é essa, né? Se a gente não for para coleta de dados, informação, o que você está vendendo? O que é 2 tratamentos por semana? Quando tiver naquela semana tiver um terceiro tratamento, o que vai acontecer? Vai sair do bolso? Você vai pagar uma diferença? Você vai fazer o quê? Então a parte de antes de iniciar a jornada, ela é muito mal feita. Ela é muito mal feita. E aí você está mexendo com águia. Você está falando de pessoas extremamente poderosas no argumento e na convicção e no lado financeiro. Aí nós de cá se acanhamos, ficamos acanhados porque a gente não tem nenhum elemento comprobatório daquilo que foi combinado. Então, a gente precisa desenvolver todos os detalhes de uma venda, de um contrato, de um cadastro, de uma avaliação, sabe? Isso tudo muito claro, acordado, tendo acesso a todas as vias possíveis, porque a pessoa já comprou aquilo e já sabe daquilo. Quando você começa, é aquela história, um namoro que começa mal, ele vai mal, sabe? Então, a gente nota que as pessoas, quando começam um contrato muito mal, ela já desenrola o contrato mal, porque ela vai engolindo tudo que o cliente coloca dentro de você. Você tem uma visita a mais é por conta sua, um tratamento mais é por conta sua. Eu vejo, às vezes, nos nossos grupos, assim, os caras colocando vaidosamente que estão no domingo na casa dos outros, eu tenho dó daquilo. Deus não quer aquilo para você não, cara. Mas a pessoa a gente faz aquilo lá para não perder o contrato. Então a gente precisa primeiro profissionalizar esses detalhes, sabe? Para que a gente consiga prosperar, ter o resultado tão esperado, ter a liberdade tão esperada. Você tem tempo para seu filho, para sua esposa, você tem que passear. A gente precisa desenvolver isso. Ô, Flávio, criar esse... E uma questão que eu vou colocar agora que tu falou, que literalmente a gente abre um ponto de reflexão, porque assim, ó, existem profissionais dentro da área hoje de piscina doentes, né? Por quê?
por alguns sentidos, às vezes chega a ser até ser besta, mas o cara trabalha, você tocou num ponto muito legal aí, que foi o que tu pegar o final de semana, sair com a família, entendeu? Sair com teu filho, o trabalho, a gente sabe que todo trabalho tem sua dificuldade, e a gente não pode vender mentira na internet, a gente sabe, a gente também passa por dificuldades, esses problemas, é com fornecedor, é com isso, com aquilo, normal, o problema não é que a pessoa é um problema, é diferente, é interpretação, os problemas que a vida nos coloca, né, para nos afrontar, para a gente resolver, através desse problema que você soluciona, você adquire experiência, né? Mas o que eu quero aqui contextualizar para a gente entender, né, é o seguinte: é saber que as pessoas elas precisam tirar às vezes isso de dentro de si, esses problemas, e passar um final de semana bem com a família, entendeu? Ter um momento de qualificação profissional numa live igual como essa, falando sobre empreendedorismo, mercado de piscina, entendeu? E não ficar na mesmice, entendeu? Da rotina diária, da rotina de um cabo telescópio, de uma mangueira, uma aspiração, Absurdo isso. um bicarbonato, e vou embora, e todo dia repetição, e um ciclo chato e vicioso. Entendeu? Eu vi o Criar Igor novas colocando, alternativas. eu vi o Igor colocando aí que temos que ter vida saudável para o piscineiro. Concordo plenamente. E aí eu volto de novo com uma pergunta. Será que isso não é uma punição porque a gente não tem um propósito correto? Que as atitudes do dia a dia deviam ser diferentes? Por isso que a gente é tão punido assim de não ter saúde, vida saudável, liberdade, sabe? O celular virou um inimigo, a mente nossa vira o caos, porque desde as 6 horas tem alguém nos ligando, vai até 11 horas, é ofensa, é rebaixamento da gente, sabe? Será que isso não... Eu falo castigo, não é um castigo divino, será que não é um recado de que a gente tem que rever os nossos funcionamentos e ter uma mudança de comportamento? Afinal de contas, temos sim que ter vida saudável, temos que ter vida familiar, temos que ter lazer, temos que ter os nossos sonhos realizados, e teremos. Só que se tiver propósito, se tiver resultado, se tiver valor no ser humano, a gente tem que ter todos os requisitos para uma vida próspera. Se não tiver, não vai ser abençoado, não tem jeito. Eu estava conversando, muito bom a tua colocação, eu estava conversando com o Nilson Maerá, no evento do Connect lá em São Paulo, com o seu Nilson. Teve um momento ao qual eu passei, o Camilo estava sentado do lado. Camilo, se o Camilo estiver na live, aí dá um alô aí, Camilo, por gentileza, dá um ok para mim. O Camilo estava sentado do lado, e nisso o Camilo, alguém chamou o Camilo, não sei se foi o Luiz Cláudio, chamaram lá, e o seu Nilson falou uma coisa assim para mim, ele disse: como é que é teu nome? Eu falei: Cleverson. Aí ele tá. Ele falou: olha só, tu sabia? Ah, o Camilo tá aí, ó. Ele falou: o seu Nilson, ele estava vendendo os livros dele ali e tal. Tava eu, ele, o Camilo, o Cláudio. Depois aí o Camilo acabou saindo para atender alguém ali. E eu fiquei conversando com ele. Ah, tava o Freitas junto, o Freitas, outro rapaz lá. Ele falou assim: ó, tu sabia que o caminho do sucesso não é quando tu chega? E é quando tu tá caminhando. Eu falei: pô, mas eu fiquei pensando, mas eu fiquei meio confuso na hora. Só que depois ele falou, mas ele começou a rir, falou: é isso que eu queria causar em você. Exatamente. Essa confusão momentânea mental. É o processo que vai te moldar. Tá Exatamente. entendendo? Existe um ditado muito verdadeiro, que é: todo mundo quer vencer, mas todo mundo, são poucos que têm vontade de passar pelo caminho. Então, a gente tem que ter essa vontade. Quem não tem, não chega, não tem jeito. Sabe? Então, a gente tem que buscar. Eu desejo tanto isso para todo mundo aqui, que está aqui na live, que hoje, numa quinta-feira, está aqui ouvindo a gente, porque está com fome. Ele está com fome. Ele está com fome, ele está querendo se motivar, ele tem o sonho dele, tem alguma coisa doendo nele lá, e ele fala assim: cara, tu tem que me pendurar em alguma coisa aqui, porque eu preciso resolver essa fome. E é nisso que a gente vai estar apoiando esse pessoal, é nisso que a gente vai estar falando, sabe? E tentar falar no nosso linguajar do dia a dia de piscina com todos que estão aqui. Muito bom. Ô Flávio, olha só, daqui a poucos instantes, uns 5 minutos, eu estou abrindo para perguntas, mas o Figueiredo colocou algo muito importante aqui, o Américo. Isso aqui é bem interessante. Dentro do meu escopo
e da minha metodologia de trabalho, dos meus condomínios e clientes, precisam se encaixar dentro da minha metodologia para não existir incompatibilidade nos processos, nos resultados. É isso mesmo. Tu cria uma política, entre aspas, dentro da tua empresa, né? Você também tem que ter, você tem que atender o cliente. O cliente, literalmente, ele é a menina dos olhos. Você tem que atender, você tem que dar o melhor. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter dentro da tua empresa as suas diretrizes. O que seria isso? As suas programações, para você literalmente não se tornar, como a gente falou, um escravo num sistema rotineiro, né? E você chegar em casa para a família e falar, eu não posso, aí tu brigasse com a família por causa que no outro dia pensando, pô, a piscina está verde, meu Deus, o pH está 8, meu Deus, não sei o que, sabe? Exatamente. Você tem o que? Liberdade. Liberdade, essa é a palavra. E essas lives aqui a gente traz pessoas como o Flávio para literalmente abrir a mente, tirar o medo das pessoas e falar, cara, o caminho do triunfo está aqui, ó. Literalmente você pode triunfar primeiramente com Deus na frente e em seguida andando com pessoas de sucesso. Flávio, eu vou abrir a caixa de pergunta aqui. Beleza. Tá bom? Eu só vou apontar, só para terminar esse comentário, uma empresa que não tem padrão, ela nem empresa é. Uma empresa que não tem funcionário satisfeito, nem empresa é. Uma empresa sem um cliente que respeita esse padrão, nem empresa é. A primeira situação é um padrão. E aquele cliente que não se encaixa no padrão, sinto muito. Ele não me encaixa. Só que você tem que levantar a cabeça e dizer, olha, nós temos nosso padrão aqui, infelizmente eu não vou conseguir te atender. Seja convicto naquilo e seja verdadeiro com o cliente. De novo, volta ao respeito aos valores humanos. Você não precisa ficar com aquele cliente. Se você não prometer um horário para ele, sabendo que não vai cumprir, isso é totalmente desleal. Então, a gente não pode fazer isso. Então, padrão é a coisa mais imaculada que existe para a gente ter uma troca sadia entre empresa, funcionário e cliente. Muito bom, Fábio, muito bom. O legal de tudo é que, assim, né? As pessoas elas começam literalmente a se libertar de ciclos viciosos. O que seria isso, Cleber? Os ciclos viciosos. É você ver aquele cliente que te liga às 7 da manhã te pressionando e às vezes tu tá com aquele problema e aquele cliente é um cliente que literalmente se torna um cliente tóxico, não é um cliente que já está na tua linha de clientela para te abençoar e você abençoa ele. Você tem gosto na casa dele atender. Fala, vou atender o seu Flávio, uma pessoa do bem, eu faço o melhor. Deu problema lá, a gente vai tentar solucionar, vai tentar entregar o melhor. Diferentemente das vezes, como eu falei numa live com o Adriano, tá? O piscineiro pensante sobre isso. Ele abriu detalhes assim impressionantes durante a live, até de questão que ele passou, ele trouxe para o público, isso edificou muitas pessoas. E é isso que eu quero falar aqui, extrair para que vocês entendam. O cliente tóxico, você tem que literalmente, se está dando problema, tira fora. Eu falei para o Dabu esses dias, se o Dabu estiver na live, ele dá um alô aí, eu falei para ele, cara, se o problema está sendo o cliente demais, você precisa de material, sempre conta, tira fora. Você precisa ter uma linha de trabalho. E é isso que vai te trazer benefício próprio e também benefício para a sua empresa. É isso. Mas vamos abrir a caixa de pergunta. Isso deveria começar até na venda, né? A gente tem uma qualificadora melhor na hora de entrevistar um cliente para saber se essa pessoa pode entrar no seu padrão. Se você nota que ele não tem aqueles predicados que você já qualifica, nem deixa. Você já diminui seu problema. É como você falou, você pega um ponto a qual você entra literalmente, você faz você mencionou ali, agora me fugiu a palavra, como se fosse, você mencionou ali como é que é, quando você vai no hospital. O padrão, né? Toda empresa tem um padrão. Você não chega no hospital e quer ser atendido do seu jeito, isso não existe. Isso. Você vai passar pelas etapas do triagem. Padrão. Agora que eu lembrei, a triagem. A triagem. Tem que fazer a triagem. Você tem que fazer toda uma triagem. E outra, uma triagem financeira. Se esse cara tem sustentação para te pagar. Se todo o sistema que você vai ouvir desse cliente, se é possível executar e chegar no resultado que o cliente quer. Porque às vezes ele quer alguma coisa que é impossível. Para que você vai entrar nessa roubada? Tem jeito. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Num trabalho, num desenvolvimento. E, pessoal, para você que está assistindo a live agora, são 20 horas e 33 minutos, né? Não perca nenhum momento dessa live. Depois, se você assistiu pela metade, a live vai ficar gravada, você vai ter o conteúdo na íntegra. Eu sei que você está querendo abrir a caixinha de perguntas, mas eu sempre venho as coisas aqui, você me permite falar.
Pode falar. Você tem casa, eu, pode falar. obrigado. O que que acontece? Uma vez eu peguei uma pessoa e falei assim, eu queria comprar um dia da sua vida. O cara ficou assim, falou assim, como assim comprar um dia? Quanto vale o seu dia? Eu quero comprar, porque nesse dia você vai ser meu. O que eu quiser, eu vou fazer contigo. O cara ficou assim, falou, não tem preço. Eu falei assim, cara, você joga a sua vida fora um dia. Você joga todos os seus dias fora. Todos os seus dias fora. Você escolhe mal o seu cliente, você escolhe mal a pessoa que vai trabalhar contigo, você não está nem aí para o seu funcionário, você não está nem para o seu cliente, você economiza no produto, você compra o produto mais barato, você joga fora a sua vida. E então, me vende um dia. Aí o cara viu que a vida não tem preço. Então, nossa vida não tem preço. Eu dou muito valor nela, eu quero que todos deem esse valor. Todo mundo vai ter que ter liberdade, qualidade e resultado. Muito bom, Flávio. Cara, que live maravilhosa. Parabéns, muito bom. Pessoal, tá gostando da live? Deixa o seu joinha, que isso é muito importante, tá bom? Deixa eu abrir a caixa de perguntas. Eu vou abrir a caixa de perguntas, depois eu vou abordar temas novamente. A gente vai fazer uma live bem dinâmica, tá muito gostoso, né? E é para isso que a Cestra também desenvolve esse trabalho de lives aí. Literalmente para quê? Para trazer conteúdos de extrema relevância dentro do mercado, melhor dizendo, de piscina, tá bom? O Start Piscinas também, o Start que acabou de dar um joinha aqui, esse menino aqui é um menino do bem, né? Eu gosto muito dele, se não me engano, ele é de Interlagos. Se eu tô falando aqui, você me corrige aí, o Start. Ele tava com um problema lá na piscina dele e ele foi humilde, ele chegou, Clever, eu tô com um problema na piscina sensado, vamos tentar conversar, então. Foi lá e fez e deu certo. A gente tá aí literalmente para se ajudar, né? Então, às vezes eu troco experiência com meu próprio amigo Homem Piscinas, que tá na live aí também, um cara que entende muito do sistema de splash, né? Isso aí tem que ter, não pode ter essa vaidade, entendeu? Não pode, não faz sentido, entendeu? Eu fiquei lá no Connect hospedado. É o coletivo, né? É o coletivo que a gente vem falando. Coletivo. Eu estava lá no Connect Brasil, era meia-noite quando eu sentei na mesa. Eu, Camilo, o Enes, que é o Piscinas, o Igor, o Anderson da Filters e o Bernardes, eu lembro. E nós começamos a falar sobre piscina, sobre essa importância, né, do mercado, do tratamento, e aquela coisa lá toda. Daqui a pouco tinha um moço do nosso lado na mesa e o Bernardo falou, esse cara aqui, né, é funcionário meu, tá aprendendo, e pediu um conselho do RP, o Camilo já começou a dar uma aula de química para ele, meia-noite e pouco, né, e foi muito legal, entendeu? No momento que foi assim que nós podíamos jogar uma conversa fora de rotina, se tornou no quê? Num momento de conhecimento. Então isso é muito legal e muito bacana. Você mesmo, Fábio, estava lá no sábado e presenciou isso literalmente. Foi fantástica a energia lá, viu? Muito bom. Muito boa, né? Lá. Aquilo é só o início pelo projeto do Américo e aquilo é o pontapé inicial para a gente acreditar naquela mudança que a gente vem falando desde o início, porque dá sim para a gente enxergar esse marzão de coisas. Só para te dar uma noção, nosso Brasil hoje tem mais de 3 milhões de piscinas e mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais de faturamento ano de resultado com manutenção de piscina ano. Se você... Qual que é o tamanho da fatia desse bolo que você tem? Então, o mercado é um mercado muito grande, muito pujante. Alguém já pode pensar nisso? O faturamento anual de manutenções estimado em 2 bi e 500 milhões? Pô, a gente tem que pensar, é muito grande. E todo ano há um crescimento muito vertiginoso de novas piscinas, novos conglomerados de parques aquáticos que cada vez mais vão precisar de pessoas prontas para atender isso. Exatamente. E que na realidade a demanda vai aumentando. Por isso que eu falei no começo da live. Você que começou a assistir a live agora, pegou a live no meio do caminho, aos 37 do segundo tempo, você volta lá depois que ela vai ficar gravada e vai entender que eu e o Flávio Teles abordamos um detalhe muito importante, né? As pessoas têm que literalmente entender que dentro disso tudo que a gente falou, entra a questão que o mercado ele está numa crescente muito top, muito bacana, sabe? Você tem que literalmente, para você entrar nessa linha, você está reportagem hoje de pessoas maravilhosas, tem internet, tem a live, tem isso, tem aquilo, tem pessoas de autoconhecimento. É só querer, o mercado está aí, entendeu? Eu tenho amigos, entre aspas, concorrentes que têm uma amizade saudável no negócio. Legal. Entendeu? Mas o que te faz diferenciar o Flávio
do Pedro, do Augusto, do João, é a qualidade, entendeu? É a forma que ele lida com a empresa, com o modelo estrutural dentro da empresa, com os valores, com os princípios básicos de uma organização de trabalho, né? Muito legal. Deixa eu abrir a caixa de perguntas aqui. Eu estou com os dois abertos aqui, eu estou com o computador. Quando eu olho para baixo aqui, o pessoal pergunta, pô, mas tu olha para baixo aqui, eu estou com o computador também aqui, ao mesmo tempo, no simultâneo, tá? Olha só, deixa eu ver só essa pergunta aqui. O Gilson Piscinas, o grande Gilson, o Gilson. Quando fecha o pacote com o cliente, já fecha com o produto e a manutenção? É, nossa ideia de negócio, ele foi pautada em pensando o seguinte: o que o cliente gostaria hoje? Hoje não tem nenhum cliente no mundo que não gostaria de facilidade. Você compra tudo hoje processado, tudo isso pronto. Você compra hoje pipoca estourada. Você compra hoje tudo pronto. Antigamente você comprava o tecido para fazer a calça, o tecido para fazer a camisa. Hoje você compra pronto. Quando a gente analisa isso e olha assim, nos próximos 20 anos, vai estar tudo automático, mais pronto ainda. Eu quero mais pronto ainda, porque eu só quero usar o processo. A gente decidiu um pacote fechado com tudo. Então, a gente não coloca nenhum cliente para comprar nada. Top. Claro, mas você está doido? Não, é um padrão. É o que a gente estava dizendo. Foi criado esse padrão em cima da nossa análise. Tá? Tem gente que, muita gente, né, usa o produto ser do cliente porque começou a não conseguir precificar bem o negócio. Começou a ter prejuízo. Ah, eu não consigo precificar. A gente consegue. E aí, eu costumo dizer, por que hoje o pequeno pecuarista sumiu? O pessoal de grande de porco, os pequenos vão sumir? Porque os grandes conseguem fazer conta e conseguem fazer gestão que o pequeno não consegue. E o que o cliente no final quer? Cara, ele quer comodidade, ele quer facilidade. Ponto. Exatamente. Não adianta, sabe? Se você falar para mim que o cliente contrata, ele engole seco isso aqui. Agora, eu não queria passar uma dor de cabeça, ó, seu produto está acabando. O cara ficar com dúvida se eu joguei o produto, se eu roubei o produto, se eu joguei demais, se eu não sei usar, se ele tem dinheiro naquela semana para comprar. Então a gente evita um monte de coisas que vão acontecendo e fala assim, cara, eu tenho um pacote aqui para você, sabe? Então a gente analisa muito bem e cria um pacote vencedor analisando as 53 semanas do ano. Então eu tenho aqui em Goiânia X semanas de frio, X semanas de clima temperado e X semanas de calor. A partir disso, eu crio um plano de atendimento homogêneo que vai me gerar um custo e eu apresento o custo para o cara. Então, tem mês que eu tenho mais consumo, está tudo previsto. Mas eu não vou ligar para os clientes. Então, eu vejo que isso está mais alinhado aos anseios de uma pessoa, sabe? Se eu for num lugar para comprar uma camisa, o cara fala assim, não, você tem que me dar a linha, você tem que ir ali comprar o pano, hoje, no mundo de hoje, é meio complicado essa parte. Então, resumindo, eu faço um pacote, mas foi duro. Conseguir quantificar, analisar lá na venda, falar assim, cara, para a sua demanda é isso e o preço é esse. E é um preço único só durante o ano todo. Muito legal, parabéns, muito legal a tua colocação. E, na realidade, isso fica também de ensinamento. Mas respeito todo mundo que faz ao contrário aí, tá tudo bem. Exatamente. Não, mas é uma questão assim, Flávio, não é que isso tem que se tornar modelos, né? Modelos de sucesso, por quê? A gente tem que sempre implementar a raiz do bem, né? Exato. A raiz do bem, né? Então a gente tem que se espelhar em pessoas de sucesso. Uma coisa é muito importante, se você já trabalha com piscina, por que você não pode vender o produto? Por que você não pode agregar valor à sua marca? É muito importante. Às vezes o pessoal fala, eu só faço isso. Cara, une, útil, literalmente o agradável. Faça coisas diferentes para o seu negócio e você vai ver resultados também diferentes. É aquela coisa, se você faz tudo a mesma coisa, você não vai ter resultados. Vai ter resultados iguais. Resultado do quê? Da mesquinharia, resultado do quê? Às vezes do comodismo. Faz coisas fora da caixa, trabalhar às vezes até fora do horário se for necessário, trazer alegria para o cliente. Estourou uma conexão do aquecimento, vai lá, troca para o cara, 7 da noite, vai lá e troca para o cara, no outro dia tu vai ver. O cara fala, pô, a empresa do Flávio é diferente, cara.
pô, vai lá porque o cara salvou a equipe ali no nosso final de semana, entendeu? Compromisso profissional, é diferente do que a gente estava falando anteriormente, da questão de tu não poder passar um final de semana com a tua família, porque aí a pessoa é desorganizada já. Entendeu? Agora, existe a diferença de uma necessidade do cliente. Às vezes o cliente está no final de semana numa emergência, aí entra o lado profissional. Muito bom. Deixa eu abrir outra caixa de pergunta aqui. O Camilo, né, colocou aqui, a empresa atua somente na limpeza de piscinas? Só. Por incrível que pareça, só. A gente trabalha na limpeza e também um bracinho em laudo e gestão. Mas o nosso foco é literalmente piscina. Flávio, mas por quê? Eu tenho parceiros que tomam conta das outras partes. Mas por que, de novo? Porque o que eu entendo? Nós já trocamos areia, já consertamos bomba, já vendemos capa, hoje não mais. Flávio, por quê? Primeiro, a margem líquida, depois que a gente analisa aquilo, me atrapalhava, eu não achava aquilo tão vantajoso. E outra, o tempo que eu emprego gerenciando isso, criando todo esse trabalho disso, eu estou analisando meus dados da manutenção, estou avançando a minha empresa. Então, a gente, para fazer troca de areia, vamos só jogar como específico, e limpeza de piscina, você devia ter 2 pessoas. E aí você vai encarecendo o sistema. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que o médico faz? Ele especializa na cardiologia. Ele Ele é um clínico especializa. geral, né? Mas ele vai se especializando. Exatamente. E quem ganha mais, o especialista ou o clínico geral? Especialista. Por quê? Porque ele pega aquele parte do corpo e debulha. Ele vai estudar aquilo totalmente. Faz mais sentido aos resultados finais. Então, a hora que eu estou ali abrindo um fio, trocando areia, eu esqueço que eu já desloquei. Primeiro, eu já recebi um contato, eu já negociei, eu tive que pegar areia, colocar num carro, transportar, andar lá, desmontar, montar e voltar para lá. Essas horas, ele perdeu qualidade na manutenção, ele perdeu análise de dados. Então, a gente via esse problema. Então, a gente, como eu te falei da humildade, a gente abriu mão por ser humilde, assim, nós estamos ocupando tempo demais com essas coisas e não vamos desenvolver a empresa naquilo que você tem que desenvolver. Então, a gente criou realmente um propósito. E aí passou a ser profundo. Aí eu quero ter um propósito de trocar areia, então eu tenho que criar um outro propósito lateral, uma outra pessoa analisando, desenvolvendo, inovando, medindo, controlando. Então, nós criamos um sistema de trabalho. Por isso que a gente tem a ousadia de falar assim, olha, a gente vai crescer 40% de novo o ano que vem. Mas se eu for dedicar a olhar para todas as galhas da árvore, onde é que tem fruto para mim colher só para mim, eu não vou colher nenhum. Aí todo mundo fica ali na zona do meio, sabe? E aí fica sem liberdade, sem saúde, sem qualidade loucura, na família, né? Sem fé e não tem velhice que dá conta. Então, a gente decidiu ser diferente. Muito bom. Flávio Teles, estou recebendo ele mesmo, Flávio Teles, diretamente de Goiás para todo o Brasil, para quem está assistindo a live. Tem gente aí, ó, meu amigo acabou de entrar, o Lobão Pool, acabou de entrar, falei com ele ontem via direct, né? Pessoa maravilhosa, diretamente do Ceará, né? Camilo do Rio de Janeiro, o Enes de Paranavaí e outros mais que estão aí, que eu não vou citar nomes, senão vou perder muito tempo, mas também estão conosco, literalmente, gente do Brasil. O que entrou de gente hoje foi enormidade. Não, é muito bom, o Lobão tá ali, ó, já mandou até uma mãozinha ali, show de bola. Vamos abrir a caixa de pergunta aqui. Meu amigo Anderson, diretamente do Rio Grande do Sul, pessoa do bem, gostei muito dele lá. Ele colocou aqui, ó, gostaria de ouvir o Flávio falar sobre padronização de atendimento, profissionalização do processo e um tipo de serviço onde existem tantas variáveis, desejos do cliente e ambiente da piscina. Vamos lá, a padronização do atendimento é quase um carro-chefe da nossa empresa. É o que eu acabei de te dizer. Se eu dedicar a isso, eu vou prosperar. Se eu dedicar a areia, eu não vou. O atendimento hoje, na nossa empresa, nós temos hoje
5 pessoas para atendimento. Então, o atendimento hoje, a gente já tem um software que, inclusive, nós estamos fazendo um software da Sempre Limpa, uma das maiores marcas do Brasil, vai ser a maior RP do Brasil em gestão de piscina. Não é só ensinar a tratar a piscina, não. Nós vamos lá dentro estar com o sistema financeiro, nós vamos estar com toda a parte de gestão, cadastramento, tudo para te entregar resultado. Uma das plataformas, inclusive, é atendimento. Exemplo número 1, o cliente sempre vai comunicar com a nossa gestão, lá, ou por telefone ou via WhatsApp. Isso já vai para o cadastro dele e já vai ser registrado. A gente cria um histórico de timeline. Muito bom. Então a gente responde rápido dentro dos padrões de resposta que nós temos já criados. Temos pessoas para agilizar possíveis imprevistos, porque também nós temos hoje grupo de apoio dentro da empresa e plantonistas lá na nossa empresa. E aí, à medida que os dados vão acontecendo, a gente verifica quantas ligações nós tivemos, qual que é a categoria do atendimento. Esse atendimento foi um atendimento sobre reclamação, foi um atendimento de pedido, foi um atendimento de orçamento, e por aí nós categorizamos as entradas de comunicação, e a partir dessas entradas, os responsáveis de cada categoria começam a administrar as informações. A partir disso, sobe para a plataforma, e essa plataforma me dá mais coletas de dados, que são as subcategorias. Então, o que foi atendido, não foi, ficou satisfeito com a resposta, o que aconteceu, nós gastamos quanto tempo, qual foi o mérito daquilo. Então, a gente tem filtros de atendimento, dados o tempo todo para a gente responder e analisar, e se tiver alguma coisa não conforme, a gente vai ter uma reunião semanal, geralmente na segunda, para analisar a quantidade de atendimento que a gente teve na semana. Qual técnico que nos provocou mais atendimento? Quais são os pedidos? Quais são as reclamações? A gente passa a ter meta. Não, nós temos que reduzir o nosso índice de reclamação. A gente vai analisar quais são as reclamações. Que tipo de contrato que está gerando essa reclamação? Por que está gerando essa reclamação? Então, tem um desdobramento muito grande. Um filtro. E muitas horas para analisar isso aqui. E aí, o mais louco e o mais bacana é que a gente consegue fazer isso tudo online, registrar isso online, mas em 24 horas está tudo resolvido, né? Exatamente. Você imagina o padrão de informação que tem. Então, a gente mede muito isso, mas registrar, tem que ter um sistema para você analisar isso tudo, para te dar uma informação macro, para depois você analisar micro, e a partir daquilo você começar a tomar atitude e as delegações para quem precisa. Então, a gente realmente, o atendimento é o carro-chefe. Vou te falar, a pior coisa que tem para um cliente é não ser atendido. Você Exatamente. pode ser o cara da química, mas se você não atender ele bem, já era. Sabe? Então, não adianta. Eu marquei uma visita na terça. Cara, você não vai nem avisar. Sabe? Mostra o descompromisso, né? Então, hoje não cabe mais no mundo de hoje isso. Então, a gente tem que ter necessidade de dados. E o atendimento hoje é a mola motriz de tudo. Muito bom, Flávio. Muito boa a tua colocação. O bom é que as colocações estão sendo bem objetivas, né, direcionadas, e é literalmente a pessoa só absorver e colocar em prática. O Camilo colocou aqui: o Brasil carece de mão de obra qualificada e comprometida. Exatamente isso, meu amigo. Deixa eu abrir para mais perguntas. Está chegando bastante pergunta aqui. Primeiro, o Evoluções Piscinas mandou aqui, ó. Primeiro, quero dar os parabéns para o Flávio. Muito legal. Obrigado. Vamos ver, Top Clean, Caio Top Clean. Obrigado. Como criar um método de análise para melhorar? Oi? Só estou agradecendo o cara da Evoluções Piscinas aí, que é um cara gente boa. Opa, muito bacana, fica à vontade. O Top Clean, Caio colocou aqui, ou Caio Top Clean,
Como criar um método de análise para melhorar a precificação do serviço mais produto, o chamado pacote? Precificação é um dos maiores gargalos de qualquer negócio e é maior ainda no nosso segmento. Foi um desafio. Hoje nós temos uma planilha online, você acredita? Que eu que desenvolvi. Legal. Então, a gente hoje, com poucos cenários dentro de uma planilha, eu consigo já gerar o meu valor precificado. Então, a primeira coisa que a gente criou, o entendimento, eu preciso entender de precificação. Eu fiz um curso de precificação. Muito bom. Então, eu fui entender qual é o meu custo fixo, como que eu distribuo o custo fixo por unidade de contrato vendido, como que eu vou dividir meu custo variável nesse custo fixo, qual que é a minha margem de contribuição, qual que é a minha meta de liquidez, quanto que eu quero realmente sobrar para mim desse contrato, acontecendo ele em todo ano, sabe? Vai me sobrar por mês. Então, a partir de alguns parâmetros que a gente cria na DRE da nossa empresa, que é um dado financeiro, que é demonstrativo de resultado de execução, né? Dos fluxos de caixa da nossa empresa, que é outro dado fundamental, a gente traz esses dados para dentro dessa planilha, cria minha margem de lucro pretendida. A partir disso, eu sei quantas horas que eu tenho com todos os meus funcionários. A gente trabalha muito em horas aqui na empresa. Aí, a partir daquilo, quando eu coloco o cenário da venda, que foi feito pela triagem do departamento comercial, vai sair o valor. Então, Legal. Foi um trabalho muito duro para desenvolver isso. Hoje é simples, a nossa equipe de venda sinaliza isso lá, já sai do lado direito aqui o valor. Ou seja, é um padrão. E a venda não pode vender fora daquilo, senão a diretoria não aprova. Então, a gente cria um processo. Aonde que eu valido isso? Na minha margem de lucro pretendida. Se eu tenho minha margem de lucro pretendida, eu vou analisar meu resultado no final do mês, eu vou analisar, opa, está batendo, está variando aqui 1, 2%, significa que a minha precificação está certa. Então, a gente tem que analisar todos os dados. Não sei precificar, vamos te ajudar, não tem problema. A gente vai criar um módulo para isso, porque para mim é fundamental. Quem não precifica direito, quebra. Pode escrever isso aí. Quem não precifica direito, não vai ter liberdade, não vai ter resultado. Exatamente. Flávio Teles, literalmente, né, dando uma aula para nós aí de empreendedorismo dentro daquilo, né, que ele está abordando dentro da linha de trabalho, empresa química, né? A demonstração da realidade do resultado é muito importante no mercado de trabalho, né? Você não tem como demonstrar resultados se você não faz o resultado, né? Tem pessoas que querem demonstrar resultado, só que não tem histórico. Então fica muito difícil, né? Mas vamos continuando, tem bastante pergunta aqui e vamos respondendo aqui. Vamos ver aqui. Como criar... tá aqui, ó. O Água Limpa Piscinas. Como criar o engajamento do funcionário com a empresa? Como fazer ele vestir a camisa da empresa? Eu até vi essa pergunta dele aí e fiquei doido para você puxar ela. Engajamento do funcionário primeiro começa na liderança do proprietário. O proprietário, de fato, quer que o seu colaborador melhore de vida, ou ele só está querendo transferir os problemas para o funcionário. E ele parar de atender o telefone, ele parar as dores de cabeça, transferir para o funcionário, ele fica trocando de funcionário. Primeira situação do engajamento, seja realmente o líder do seu grupo. Faça a autoridade que você adquiriu valer a pena e o grupo se espelhar para você. O líder é aquele cara que olha para o horizonte e fala assim, você está vendo aquele lugar lá? Não, vamos para lá. E todo mundo tem que enxergar aquilo. Então, a primeira situação é do líder. Eu quero de verdade fazer isso? Se não quiser, trate de querer, porque senão não vai ter engajamento. A segunda parte é plano. Você precisa de reconhecer, para a pessoa reconhecer essa pessoa, a empresa. Ninguém fica numa empresa que não tem clima bom. Ninguém fica na empresa que só tem gente que reclama. Ou seja,
filtrar as pessoas que podem entrar no seu negócio é o segundo momento mais importante. Porque se você contrata de qualquer jeito, você está pondo qualquer um para fazer seu clima, para cuidar dos seus clientes, para fazer a arruaça que quiser. Você não vai ter resultado, você não vai ter engajamento. Então, líder engajado, contratação engajada. Depois, plano de carreira. Sem o plano de carreira, nada vai acontecer. Você precisa chamar o cara para o cara enxergar esse horizonte que eu estou te dizendo. Falar assim, Cleverson, daqui um ano você quer estar onde? Você vai me dizer. Isso eu vou te gerar um engajamento. Porque a partir que você me diz, nós vamos criar um selo de engajamento. Vamos junto conquistar isso aqui. E aí, cara, eu vou te apertar a você conquistar. Então, o líder tem que criar o plano, na verdade, mental. Eu sei onde cada um quer ir. E aí, a partir daquilo, meu amigo, volta uma palavrinha muito séria. Eu sou competente o suficiente para me engajar esses caras aqui e proporcionar isso tudo para esse povo? Porque você vai ter que dar conta do recado. Se você não der conta do recado, ele que vai te demitir. Porque uma pessoa não fica numa empresa ruim. Não tem jeito. Sabe? Não fica. Então, a pessoa tem que ser capaz demais de fazer esse engajamento do plano de carreira. Relembrar esse plano de carreira de 90 em 90 dias. Sabe? Olha, você me disse que você está querendo chegar lá. Nós já atingimos 20% de tudo em 60 dias. Daqui 3 meses eu vou te refrescar. Olha, já chegamos em 40% do objetivo. Isso você tem que fazer com todos. Todo o tempo. Pega os seus 15 minutos que você está trocando a areia, chama o cara aqui e fala, vem cá, senta aqui. Olha, nós não avançamos no seu método. O que está acontecendo? Conduzir o plano. Aí volta a liderança. Exatamente. Muito bom. Se você ficar justificando, não tem tempo. O cliente não me dá paz. Alguma coisa está acontecendo de novo lá na raiz, né? Então, o engajamento, o plano, o líder, a contratação, o plano. Aí vem para mim a quarta etapa, que é o reconhecimento. Parabenize o cara que é um bom funcionário, sabe? Premie Reconhecimento, né? O reconhecimento, né? Parabenize o cara que é top, sabe? Reconheça ele em grupo. Faça um evento. Aqui na nossa empresa, quando a gente bate uma meta, a gente faz uma pizzada com todo mundo. Olha que legal. No final do ano agora, a gente tem um evento da nossa empresa com 2 bandas ao vivo contratadas. Sabe que bacana. Para quê? Sabe para quê? Para ele levar a mulher dele, o filho dele, para que a família dele fale assim, cara, meu pai está num lugar bacana. Isso contagia, né, Flávio? Total. Contagia o ambiente familiar, contagia a empresa, tudo. Contagia pessoas. No aniversário dele, todo mundo, a gente dá um presente no aniversário dele. É chamado lá na administração, o presente está lá. A gente tem um grupo de WhatsApp fechado que a gente conversa entre nós. Todos os dias palavras positivas. A gente manda vídeo e fotos de todo o trabalho de todo mundo nesse grupo. Para quê? Para o outro parabenizar o próximo. Aquela energia do bem. Então, o reconhecimento ele é constante. Se não tiver essa mola motivadora, vai abaixar o clima, vai cair a motivação, o resultado não vem mais como deveria. E entra na rotina, né? É um entra no processo rotineiro. É um ciclo diário para engajar um funcionário. Afinal de contas, cara, ele chega na casa dele, a mulher brigou com ele. Faz parte. E amanhã cedo ele está cabisbaixo. Aconteceu algum problema com ele vai estar cabisbaixo. Quem levanta a moral dele? É o líder. É o líder. O líder é o cara que cuida da moral do cara. Se você não cuida, você não vai ter engajamento. Então, muito bom. É isso. Flávio, melhor resposta que essa, só tomando uma limonada mesmo. Olha, muito boa. A gente fala aqui em Santa Catarina, né? Tem um dito popular aí, regionalidade, né? Que é algo muito bom. O meu amigo Figueiredo aqui, o Américo, né?
colocou aqui: Flávio, conheço muitos profissionais que têm os seus MVP pronto e tenham medo de colocar no mercado. Qual a sua direção para essas pessoas que têm medo de colocar os seus projetos no mercado de piscinas? O medo é o pior vilão do mundo, é não ter medo. Sabe? Eu acredito que as pessoas têm que colocar os projetos em dias. E tem, de novo, primeira situação, autoanálise. Eu estou preparado para realizar o projeto? Eu sou capaz de realizar esse projeto? Ou esse projeto está muito acima da minha capacidade, da minha habilidade? Se tiver, procura o conhecimento. Você vai iniciar um projeto, você tem que estar pronto para o tamanho do projeto. Não podemos ser do mesmo tamanho do que do mês passado. A grandeza da mente tem que estar em desenvolvimento o tempo todo, porque senão não realiza projeto, aí cai em descrédito. Então, primeiro é essa autoanálise. Eu estou pronto, sei o caminho, aquilo que eu não sabia eu busquei, eu estou bem balizado para isso, aí eu construo, né? Então, ninguém constrói uma ponte sem projeto e sem fundamento, sem base. Tudo começa pelo projeto. Todo começa pelo projeto, depois pelo entendimento. Quem vai fazer o projeto para mim? Gente capaz. Tá, agora quem vai construir o projeto? É um engenheiro capaz. Beleza. Exatamente. Né? Então, a capacitação, ela sempre vai ditar. O medo, geralmente, é da pessoa que não está pronta. Exatamente. O medo está bem pautado aí. Opa, não é que você tem medo, é que você ainda não está capaz. O projeto, às vezes, é muito bom, mas você não está pronto. Faz parte da vida, está tudo bem. Começa a correr atrás de se capacitar. Uma hora você vai realizar, está tudo certo. Uma hora o negócio acontece. Uma hora o negócio acontece. Os caras só dependem da gente. Exato. A gente é uma máquina de realizar as coisas. Só depende da gente. Ô, Flávio, deixa eu te fazer outra pergunta. Tá chegando tanta pergunta bacana aqui, rapaz. Esse pessoal do mercado de piscina, eles são maravilhosos, né? Literalmente. Sempre estão interagindo, conversando, né? A Souza Santos. Eu vi ela participando muito aí. Flávio, qual a sua principal dica para quem está ingressando no empreendedorismo no mercado de piscinas? De novo, né? O que é empreender? Empreender é transformar. É você pegar uma necessidade que tem o mercado, inovar com um produto, chamar um grupo de pessoas para realizar aquela inovação e transformar em resultado. Então, de novo, cai nos nossos pilares, né? Você tem o pilar certo, o propósito é verdadeiro, porque o propósito não pode ser o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é o final, ele é um bônus. O legado, ele é o mais importante, que você vai deixar aqui nessa terra, né? Então, tem os pilares fundamentados? Sim. Tem uma ideia boa? Tenho. Existe essa necessidade na sociedade? Tem. Eu consigo chamar pessoas, criar clima, engajar, criar processos para realizar isso que eu estou enxergando? Consigo. Aí você pode colocar em prática. Se algum dessas coisas a resposta for não, pega aquela parte que você falou não. Não, trabalhe ela. Porque se a necessidade existe, uma hora você vai pôr em resultado. É a maior dica que tem, humildade de reconhecer os seus pontos falhos e depois trabalhar ele. Tá tudo certo. Muito bom, Flávio. O pessoal está pegando a dica aí. A live vai ficar gravada agora, são exatamente 21 horas e 7 minutos. É isso mesmo, 21 horas e 7 minutos de quinta-feira. Estou com o Flávio Teles, diretamente de Goiânia, aqui na live na SES Tratamento e Análise. Olha só, vamos para a próxima pergunta. O Anderson colocou aqui: deixo o meu abraço ao Cleverson pela iniciativa e ao Flávio por compartilhar gratuitamente todo o seu conteúdo. Baita líder, Flávio. Muito bom. Cara, obrigado. Eu que te agradeço aí. Isso é só um início de muita coisa que nós vamos transformar junto. Eu, Cleverson e vocês todos. Nós temos muito o que fazer nessa vida ainda e contem com a gente.
Muito bom. Vamos para a próxima pergunta aqui para depois a gente começar das considerações finais, né? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, hoje literalmente tem vezes que o pessoal não quer perguntar, mas hoje o pessoal está afiado. Aqui, ó, o Samuel Jataí Piscinas. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Qual é o principal foco da Sempre Limpa? Residencial ou condomínio? Quero dar um abraço ao Samuel, é um cara que faz um excelente trabalho lá em Jataí, muito honesto, muito competente. Parabéns pelo seu trabalho. Fico feliz de você estar aqui acompanhando a gente. O nosso foco é atender clientes que consigam transformar as nossas vidas. Então, eu tenho cliente residencial que é interessante para o nosso propósito e tenho clientes comerciais que são interessantes para o nosso propósito. Eu respeito aquilo. Então, a gente tem um ticket médio de acordo com a análise do nosso propósito que a gente pode, ou seja, tem um valor que daqui para baixo a gente não entra na nossa empresa. A partir desse valor pode entrar porque já faz sentido ao propósito. De novo, está conectado ao propósito, você entende? É claro que faz sentido, eu gosto hoje, a empresa vem buscando hoje grandes contratos, né? Então hoje a gente vem cada vez mais indo para contratos cada vez maiores. Por quê? Porque primeiro dá-nos prazer, trabalha-se muito a gestão, a comunicação, o atendimento, coisa que ainda no nosso Brasil é muito falho. Mas eu tenho de tudo na nossa empresa, mas nós estamos caminhando para contratos de médio porte para grande porte. Muito bom, Flávio. Parabéns pela sua resposta. Está na live também meu amigo Vande Silvestre. Boa noite, Vande. Seja muito bem-vindo aqui à live do Acesso Tratamento e Análise. Um grande abraço no teu coração. Vamos para a próxima pergunta aqui, tá? Hoje o pessoal literalmente soltou, como diz o pessoal, boiada. Deixa eu pegar aqui mais, já foi. Flávio, deixa eu te falar, tem bastante outras perguntas aqui, mas hoje eu vou, agora deixa eu fazer a pergunta final aqui, até para a gente não se delongar e eu liberar o Flávio, né? Foi tanta pergunta direcionada, tanta pergunta feita ao Flávio, só que eu quero fazer uma pergunta, Flávio, que vai ser muito rápida, muito, acredito que a tua resposta vai ser muito objetiva. Hoje, quem é o Flávio, na sua essência, como empreendedor? Cara, isso vai ser muito fácil de responder. Eu sou um cara hoje que está descobrindo que eu sou um Flávio que consegue tudo que ele pensar. Sabe, eu me permiti abrir minha cabeça e falar para mim que tudo é possível. Basta eu querer e focar e ter constância. O que eu não sei, eu busco. Coisa linda, né, irmão? Eu me descobri isso, sabe? Então, para mim, o céu é muito forte. O céu é o meu limite hoje. Então, o propósito é esse. Eu estou tão feliz de descobrir que a nossa mente não pode ter limite, sabe? E é verdade, sabe? A gente hoje vem transformando tanta coisa, vem escalando tanta coisa, quando eu falo, vamos abrir 30 unidades no Grande, os caras falam, você é doido. Falei, doido não, isso vai ser pouco. Olha lá que nós vamos para o mundo. Vai depender de mim, sabe? Vai depender disso tá controladinho. Então, o Flávio de hoje é esse, cara. É o Flávio de buscar grandes coisas, sabe? E me permitir te falar isso com muita segurança. Eu consigo. Ô Flávio, deixa eu te falar, eu vou te dar um recado aqui para você e para todos que estão na live. Quando Noé foi fazer arca, ele era taxado como louco pelo tamanho do projeto. Pegou? Peguei. Pegou? Peguei. Quando Noé foi construir a arca a pedido do Eterno, do Todo-Poderoso, ele foi taxado como louco. Mas se você for parar para pensar, hoje nós temos muito mais gente para empurrar a gente de cabeça para baixo do que para empurrar para cima. Exatamente. Tudo que é grande, existe dúvida ou existe descrença.
Mas aqueles visionários conseguiram, porque eles conseguiram passar a etapa do medo. Eu não tenho medo de escalar isso. Eu cada dia mais eu me descubro mais, eu me permito mais, porque eu me permiti ouvir, eu me permitia buscar isso. E o mais legal, com felicidade, com liberdade, com resultado. Eu consigo hoje, com 1.300 contratos, com 80 pessoas, a ir para uma academia, a ver minha família, a eu ter meu lazer, sabe? A eu ter prazer, a cuidar da minha saúde, a eu pensar no futuro, a eu desenvolver isso tudo. Então, sou muito grato a isso, sou muito feliz. E eu vou dizer uma coisa para todos que estão no live, antes de encerrar essa live, literalmente, está sendo uma live assim, muito contagiante, muito boa, em todo sentido, conhecimento espiritual. Mas eu quero deixar um recado aqui que mexeu bastante comigo assim, que eu coloquei esse detalhe porque assim, ó, hoje, né, quanto Deus te honrou, quanto Deus te honrado, não só você, mas outras pessoas do segmento, através das piscinas, sabe? Eu vim de uma linha industrial de trabalho, como químico, trabalho em empresa, né? E eu também abri uma vertente de segmento de piscina. Hoje, a piscina, ela me curou de muita coisa. Se um dia eu entrar em detalhe com você, uma hora a gente vai conversar, e você vai entender o que eu vou falar para você. É um Ela prazer abriu do mundo. portas assim, ô Flávio, no âmbito de tu chegar na casa de um cliente tendo uma vida boa, confortável, carro legal, casa legal, tudo certo, e tu não tá bem contigo mesmo. Só que às vezes chegar na casa do cliente, o cliente fala assim, ei, tá tudo bem? Cara, o teu serviço é maravilhoso, sabe disso? Meu, a tua empresa é uma bênção para nós. E aquilo ali entra dentro de ti como uma flecha, sabe? Tu fala, meu Deus do céu. É muito Às vezes eu tô... poderoso, né? É muito Exatamente. poderoso isso, é muito poderoso, vem muita energia positiva. E eu volto àquela história. Não vamos ser escravos nem por um dia. A gente tem que ser feliz todos os dias. Vai depender só da gente. Só da gente. Exatamente. Flávio, antes de mais nada, para encerrar essa live maravilhosa, uma live extremamente boa, como eu falei, em todos os sentidos. Uma aula literalmente free de empreendedorismo, e também para quem gosta de ouvir e absorver as informações no âmbito espiritual, tá? Literalmente mexe com a gente, né? Se torna outro ambiente. Eu literalmente fiquei muito assim emocionado com algumas palavras assim, porque realmente é bem isso que as pessoas precisam ouvir hoje em dia. A gente é um caminho de mudança para muitas pessoas. A gente está assistindo essa live, está lá do outro lado cansado, desanimado, é o momento de tu se levantar e de tu triunfar. Vou para academia hoje, ainda vou correr 8 quilômetros. É o que eu te falo. A mente nossa não pode parar. Coisa linda, irmão. Hoje ainda, depois da live? Depois da live, vou bater 8 quilômetros hoje Aí, ainda. A mente não pode parar, gente. Ó, eu vou te dar outro recado para te liberar para tu ir lá correr os 8 quilômetros. Olha só, uma coisa que eu aprendi muito bem, Otelis. Uma coisa que eu aprendi muito bem. O que a cabeça fala, o corpo faz. Então Exatamente. É mais ou menos por aí. Flávio, pode falar por gentileza. Eu fui numa palestra de um cara que era bilionário e aí ele colocou o seguinte: vocês estão aqui buscando resultado, né? Tá. Mas como é que vocês querem resultado se vocês não cuidam nem da casa que vocês moram? E eu tomei um sustão, né? Aí eu pensei na minha casa. Eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, não, é o seu corpo. Você não tá nem pro seu corpo. Você tá gordo, você tá obeso, fazendo o que quiser, acabando com o seu corpo. Cara, sua mente mora aí. Como é que você quer que a sua mente tenha energia para pensar em ideias, para controlar as coisas, para amanhã você estar disposto? Então a gente tem que amar o nosso corpo, amar as coisas, porque você não realiza nada não adianta. Exatamente. Flávio, deixa as tuas considerações finais, por gentileza, que eu quero que tu vá lá e faça os 8 quilômetros, mas corre bem, né? É isso aí, fiquei muito feliz em ver essas palavras. Por gentileza, deixe suas considerações finais aí pra gente. Eu te agradeço primeiramente por ter me convidado. Eu fiquei profundamente feliz, emocionado do seu convite, que eu sei da sua história. A gente teve uma conexão muito bacana. E o meu propósito é o seu e é o verdadeiro. Nós estamos aqui para transformar o mercado de piscina. Eu estou à disposição de todo mundo. Nós vamos conseguir
mudar essa história de todos no Brasil como um todo, sabe? Eu estou aqui à disposição de todos, fiquei muito feliz pelo seu convite, eu espero ter correspondido Amém. a todos que perderam um tempo de vocês aí. A gente fez isso aqui, foi de coração, todos os nossos apontamentos foram verdadeiros e honestos com vocês, e a ideia era esse, tá? Passar verdade, passar sinceridade para todos vocês. Eu espero ter correspondido. Se faltou alguma coisa, se eu disse alguma coisa de ruim, vocês me perdoem, mas a intenção foi das melhores do mundo. Obrigado, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um resto de semana abençoado aí. Tamo junto, vamos prosperar, vamos ter liberdade, vamos ter resultado. Muito bom, Flávio. Flávio, com Deus, que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Como você falou, a meta da empresa ela vai triplicar, porque quem libera a bênção é o Senhor, Ele já vai liberar em nome de Jesus. Vai dar tudo certo para você, para nós. Literalmente a bênção é abundante e ela literalmente abre vertentes. Pessoal, olha só, a live da CS Tratamento e Análise está se encerrando. Se você não... peguei no meio da live, cheguei no meio da live igual o Lobão, de Vistos Compreços, perdi o começo, ela vai ficar gravada, você literalmente, depois que eu postar, volta lá, coloca o play e assista lá na íntegra, aqui na CS Tratamento, literalmente, é isso aí, é conteúdo de extrema relevância, tá? Como meu amigo Camilo Popó, sensacional, é isso aí, eu fico feliz pelas pessoas que participam, pelo feedback que a gente recebe, que a gente demonstra que está no caminho certo, tá bom? 2024 logo tá aí, o Flávio vai voltar em 2024 com outra live conosco, tá bom? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Flávio, muito obrigado, que Deus abençoe você. Vai lá fazer o teu exercício, tá bom? Obrigado. CS Tratamento e Análises, como eu sempre falo, aqui o teu lazer é prioritário, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Amém.